Começando o episódio 335 do Wikimetal, eu, Daniel Distler, juntamente com uma galera da nossa redação, que já vou chamar aqui para participar. A gente vai completar o ciclo que a gente veio fazendo durante todo este ano de 2021, que é celebrando os álbuns que foram completando décadas, né? A gente começou lá em 71 com os álbuns que fizeram 50 anos, depois em 81 os quarentões, em 91 os que fizeram 30 anos, em 2001 os que fizeram 20 anos, e agora chegou a vez dos álbuns, os melhores álbuns de 2011, não necessariamente todos os álbuns, ou realmente os melhores, mas as escolhas que a redação fez para a gente comentar um pouquinho, relembrar, né? Às vezes a gente nem lembra, muitas vezes a gente vai ficar surpreso e falar assim, nossa, esse álbum já tem 10 anos, é inacreditável. Antes de mais nada, se você é novo por aqui, por favor, siga as nossas plataformas, siga a gente no Spotify, se você está ouvindo no Spotify, no Deezer, na Apple Music, na Amazon Music, dependendo de onde você ouve, ou se você está vendo a gente no YouTube, fique à vontade para seguir a gente, é super legal, super importante ter esse número que só vem crescendo de seguidores. Então vou começar a chamar aqui as pessoas para participar do nosso episódio 335, os melhores álbuns de 2011. Bem-vinda, Érica Roumier, nossa querida editora e gerente de todos os nossos portais do Metal e Metal, tudo bem? Olá, Daniel, tudo bem com você? Tudo jóia, tudo tranquilo. Tá animada para falar de 2011? Tô animada, tô muito animada. Não foi um ano com muitos lançamentos, mas os poucos lançamentos foram muito bons. Eu vou até discordar um pouquinho sobre esse negócio dos lançamentos. Eu trouxe até o Nando Machado para ver se ele concorda comigo. O ano de 2011 foi possivelmente o ano mais espetacular da história da música. Não por conta dos lançamentos dos álbuns, mas porque foi o lançamento do Wikimetal, dia 1º de janeiro de 2011, fundação do Wikimetal. Estamos para completar agora 11 anos, né, Nando Machado? Exatamente. Comemorando 10 anos e indo para o 11º. A 2011 ficou marcado, né? Lembro do dia que você foi me visitar no meu trabalho com essa ideia inusitada e eu, de bate-pronto, já aceitei o convite e fui meio que o Ringo Starr do Wikimetal, fui o último a entrar, mas aquele que contribuiu muito, continua contribuindo muito, né, pro nosso... Todos nós aqui contribuímos muito. Todos nós nessa batalha, seguimos, né? Aí há mais de 10 anos, quase 11, com o mais pesado de todos. E a gente que tá nessa batalha desde o começo, agora com um time reforçado, né? Esse ano de 2021 ficou marcado porque a gente teve a Nina, que não pôde vir aqui hoje pro nosso podcast, a Dude, né? A Larissa Caterini também, que tem participado de todos os últimos, e a Gabriela Marchetti, né? Que faz tempo não apresenta um programinha aqui do Wikimetal, mas que tá aqui com a gente para poder participar deste episódio. Tudo bem, Gabi? Olá! Vocês estão aqui há 10 anos, eu estou aqui há nem 10 meses. Mas é uma honra fazer parte dessa equipe. Eu sei que eu não estou apresentando os podcasts do Wikimetal recentemente, mas vocês sempre podem me ouvir nos podcasts do Mad Sound, que é o nosso site irmão, nossa irmã mais nova do Wikimetal. E é isso, estamos aqui para falar dos álbuns de 2011, completando 10 anos, tal qual nós. E vou falar de uma banda que é muito queridinha do meu coração. Muito legal. Esse lembrete é interessante, a gente quase nunca fala disso, mas acho que vale a pena para o pessoal que gosta de música em geral, né? Não necessariamente só de heavy metal e tal. Na quinta-feira que sai o podcast do Wikimetal, você não precisa esperar 2 semanas para um novo podcast onde você vai poder ouvir Gabriela Marchetti falando. Na semana seguinte, na semana que não tem podcast do Wikimetal, tem podcast do Mad Sound. Então quinta-feira sim, quinta-feira não, sempre tem podcast ou do Wikimetal ou do Mad Sound. Pode conferir lá, segue lá o nosso podcast da nossa irmã mais nova, Mad Sound, né, que está no 13º episódio, por aí? Eu acho que a gente acabou de lançar o 12º, foi um faixa a faixa com o Ben T, para quem gosta de música nacional, música nacional mineira. Quem apresentou esse foi a Lari, foi uma entrevista, um papo super gostoso que ela teve com ele.
eles, né? Passaram pelo álbum inteiro dele, álbum novo logo ali, e a conversa tá muito legal, então eu super, super indico. Muito bom. E você já falou que trouxe uma banda legal, né? Cada um de nós escolheu aí alguns discos de 2011 para falar. Eu não vou dar a dica do meu disco, mas como o Bruce Dickinson fez no lançamento do nosso querido Belshazzar Feast, né? Um pouquinho antes do The Writing on the Wall sair, ele estava dando uma entrevista e falou assim, ó, às vezes o seu disco tá na sua cara, né? E você não vai nem saber qual é. Então daqui a pouco eu falo do meu disco. Mas vamos começar então com... Eu trouxe primeiro a Érica aqui. Érica, conta pra gente o que você trouxe, que disco que a gente vai falar, que discos, né? Não precisa ser só um. O que a gente vai falar de 2001? A gente vai falar do 5º álbum de estúdio do Cedar, que, como eu falei mais cedo, eu realmente acho que 2011 foi bem fraquinho, acho que pra compensar a estreia de Weak Metal, mas esse disco com certeza é um dos pontos mais altos. Como eu disse, é o 5º da carreira deles, e eu acho que é um dos mais fortes, assim. Ele chama Holding On To Strings Better Left to Fray. É um nome gigantesco, mas o disco é muito, muito bom. Só aquele do Sepultura é maior que esse, né, o nome. The Mediator. Esse disco é muito bom, eu acho que é um dos mais fortes, não só no sentido de, tipo, das músicas serem muito boas, tipo, né, melodia e tudo, mas o Sean Morgan, que é o vocalista e o compositor principal da banda, ele já foi reconhecido, assim, com vários prêmios de composição. Ele realmente é um cara muito bom. Quem não conhece, eu recomendo ir atrás. E nesse disco eu acho que ele tem um dos trabalhos mais fortes, assim. Eu considero ele um dos melhores, assim, da carreira deles. Eu acho muito bom. Foi o primeiro que eles fizeram depois de uma troca de guitarrista do Troy, que eu nem vou tentar falar sobre o nome dele, que foi pro Evanescence, voltou pro Evanescence, porque ele saiu e foi pro Cedar. E ficou aquela coisa de, coisa nova, tem que fazer diferente, e aí o Sean, ele arrasou muito. Eu acho que até hoje é um dos discos que ficaram mais tempo em todas as paradas da Billboard, tipo, tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido. Então, assim, toda a crítica concorda que é um álbum muito forte. E pra quem nunca ouviu, tem que ouvir muito prestando atenção nas letras. O Cedar já é uma banda que composição é uma parte muito importante, não é só a melodia, mas esse eu acho que é mais ainda. E eu até tentei escolher uma música preferida pra falar, mas eu não consegui. É muito difícil, porque eu acho esse disco muito bom do começo ao fim. O começo ele é muito mais pesado e depois ele vai ficando um pouquinho mais leve e a transição, assim, é perfeita. Esse disco é maravilhoso. Eu recomendo demais. Cedar é uma banda da África do Sul, né? Sim. Não, da África do Sul. Eu fui no show deles, foi bem legal o show deles. Queria muito. Você muito. foi no show deles, na áudio? Queria muito. A gente já trabalhava com eles. Não sei por que você não estava ainda, boicotada? Será? Foi boicote? Não, você não estava no Weak Metal ainda? Acho que não. Quando que foi isso? Que ano você entrou? 2017. Eu entrei 17. Pode ter sido antes. Acho que foi antes. Pode ser, porque eu não lembro deles aqui. Quando você entrou já existia For Music, então? Já que já existia For Music, já que acabamos de falar, né, Nando, que 2011 foi um ano tão bom por conta da formação do Weak Metal, o que mais aconteceu de bom em 2011? Olha, vou ser obrigado a discordar da Érica, mas eu acho que, por conta também do próprio início do Weak Metal, foi um ano que eu prestei muita atenção, talvez até mais atenção nos lançamentos. E começando do mais leve ao mais pesado, eu separei alguns lançamentos aqui. Mas um que eu gostei muito, talvez o melhor disco dessa banda tenha saído nesse ano, que é o Wasting Light, do Foo Fighters. Produção do Foo Fighters com o Butch Vig. A Nina agradece de você ter trazido esse disco aí. A Nina que... É o 7º álbum de estúdio da banda. Acho que nesse disco tem umas músicas que eu mais gosto do Foo Fighters, que é o Walk, a última música do disco. Wasting Light, acho que é
um dos melhores, se não o melhor disco de estúdio dos Foo Fighters. Olha, polêmica, hein? Porque aquele primeiro disco O melhor, de estreia, assim. disco de estreia deles é difícil de bater, hein? Pra mim, Não sei, eu gosto bastante desse disco, eu lembro que eu ouvi bastante na época. E É acho que eles interessante, vieram também engraçado pra cá. falar sobre o Walk, que tem, acho que a gente fez uma matéria esse ano sobre essa música, porque o Dave Grohl revelou que ela foi escrita sobre a manhã seguinte ao dia em que ele descobriu que o Kurt Cobain tinha morrido. Então é uma composição realmente bem tocante, assim. E funny fact, quem quiser ler mais, saber mais, leia mais no Wiki Metal. Mas tem uma outra banda que talvez seja a minha banda preferida dentro do metal hoje em dia, das bandas mais recentes. É o 5º álbum dessa banda, foi lançado... Posso chutar? Fica fácil, né? Mastodon. Sabia. Esse disco The Hunter, 5º álbum de estúdio. Eu amo essa Sensacional essa capa. banda. As capas deles estão cada vez melhores. Uma banda que, pra mim, é muito original. Uma banda que não consegue fazer um som pesado com ritmos diferentes, timbres diferentes, vocais diferentes. Eu acho uma banda muito legal. Fernando, sabe que eu não sei se também por conta do efeito que você falou que em 2011 a gente fundou o Wikimetal, então a gente estava meio devorando tudo que saía e tal. Esse disco, em particular, eu ouvi muito, e pra mim é o melhor disco do Mastodon, eu acho. Eu tô na dúvida com esse novo, o que saiu agora, semana retrasada, se eu não me engano, é muito, muito bom. Mas tem mais coisa. Esse ano foi o ano que trouxe de volta o Dave Ellefson pro Megadeth. Eles lançaram um ótimo disco, que é o 13. Não sei se vocês concordam, mas o Dave Ellefson era sem dúvida um integrante importante do Megadeth, e a volta dele, realmente a banda voltou a fazer shows excelentes e tudo. Infelizmente, ou felizmente, ele não tá mais, mas os motivos não importam tanto agora, mas é sem dúvida um disco muito bom desses mais recentes do Megadeth. Vou falar de um outro disco que eu gosto muito desse ano, que é pra mim o melhor disco do Machine Head, Into the Locust. Aqui pra mim tem a melhor música do Machine Head, uma das melhores músicas do heavy metal dessa década, que é I Am Hell. Essa música, se você não conhece, eu ouso compará-la com... Não compará-la no nível de qualidade, mas eu acho que ela é tipo uma Master of Puppets dos anos 2000, assim, mais pela estrutura dela. Tem uma parte lenta no meio que é muito bonita, tem uns solos, uma melodia bem legal. E aqui de volta para terminar a minha lista de 5 álbuns. Desculpa aí se eu tomei muito tempo para falar desses discos. É o disco do Anthrax, Worship Music. Volta do Joey Belladonna para a banda, né? Disco produzido pelo Rob, o guitarrista da banda, que na época era a segunda guitarra, né? Junto com o Scott Ian. Rob Caggiano. Eu falei no mudo. Rob Caggiano. O Rob Caggiano, que hoje está no Volbeat, é o guitarrista do Volbeat. Inclusive, em breve teremos entrevista do Volbeat na Wiki Metal Happy Hour. E o Anthrax voltou com tudo, né? Nesse Worship Music. Voltaram com o Joey Belladonna e... Puta, muito legal rever o Joey Belladonna na banda. Então, essa é a minha escolha. Grande Anthrax, Worship Music. Ótima capa, ótimo título. Ótima época da banda, formação excelente com o Rob Caggiano na guitarra, ainda antes dele ir pro Volbeat. Primeiro disco da volta do Joey Belladonna. E você se lembra disco de estúdio. Com quem Joey Belladonna falou na turnê desse disco, no camarim? Com a gente. Tá lá no Wikimetal, no YouTube do Wikimetal tem essa entrevista. Depois entrevistamos... Inaugurando, não sei se foi antes, né, ou depois.
Não, acho que foi a primeira entrevista. A gente fez uma série de entrevistas assim com um monte de gente famosa, e a primeira entrevista é com o Joey Belladonna nessa turnê desse álbum, que é, como você falou, sensacional. Lá no Camarim do Tom Brasil, né? A abertura, se eu não me engano, foi do Misfits. Isso, exatamente. A gente estava junto lá, né, Dani? E realmente foi um showzaço. O Joey Belladonna voltou muito bem para a banda. A banda é o vocalista que tem mais a ver com Anthrax, né? Apesar de gostar do Neil Turbin, que gravou o primeiro disco, e do John Bush, que gravou um disco excelente também, o Sounds of White Noise, o Joey Belladonna é a voz do Anthrax, né? E Worship Music é um dos melhores discos desses últimos, talvez 20 anos do Anthrax, na minha opinião. Depois que Nando Machado já nos deu um banho de meia dúzia de discos de 2011, né? Bem legal, inclusive 5 discos. 5. Muito bom. E ele foi não crescendo, não sei se foi não crescendo, mas o Mastodon, excelente escolha, o Anthrax, excelente escolha, o Foo Fighters também, muita coisa legal. Sobrou pouca coisa pra você e pra mim, hein, Gabi? Sobrou, mas eu também não tinha tanta coisa quanto o Nando tem pra falar. O que eu trouxe, na verdade, não é um dos meus álbuns favoritos de 2011, e eu não acho que ele foi nem sequer um dos álbuns mais marcantes de 2011, mas eu acho que é importante falar dele, que é o Evanescence, do Evanescence. E eu acho importante porque esse foi o último álbum que o Evanescence lançou, e depois eles entraram num período de hiato de 10 anos, assim, que durou até agora, 2021, quando eles lançaram o The Bitter Truth. E eu acho que esse é um álbum que é importante pra gente analisar mais ou menos a evolução ou a não evolução da carreira deles nesse meio tempo, porque eu acho que na época ele soa muito como uma continuação dos 2 primeiros. Eles não inventa muito, ele não traz muitas novidades, mas colocando em perspectiva com o que a gente tem agora, eu acho que ele marca o pico da carreira da Emily, tanto como compositora quanto como cantora. Ela tem vocais ótimos nesse álbum, ela faz coisas com a voz dela que, assim, ela sempre foi uma ótima cantora, especialmente de lírico, assim, né, todo mundo sabe disso desde sempre, mas eu acho que o controle vocal dela nesse disco tá, assim, atingiu o ápice da carreira dela, e as composições são muito bonitas, são muito semelhantes às composições anteriores. Tem uma música específica chamada Lost in Paradise, ela tá meio no meio do disco, assim, que tem essa introspecção característica da Emily, tem a questão lírica da canção. Ela é uma música muito profunda, muito tocante. Acho que até, inclusive, me atrevo a dizer, uma das últimas composições tocantes que ela teve, assim. Eu senti muita falta disso no novo disco, no The Bitter Truth. Mas é um disco de assinatura, assim. Também acho que eles escolheram singles muito bons, que foi What You Want, que é uma música que começa o álbum também, já começa, tipo, bem agitada, já deixa a gente meio que sabendo o que esperar. Um comentário dessa música, que esse disco tava pra sair, eu acho, e eu tava de férias, e eu tinha alugado um carro, né, com a família, a gente tava viajando, então a gente viajou muito, rodou bastante de carro, e sei lá, ficava sintonizado numa rádio rock, né, da onde eu tava, e acho que eles estavam investindo em propaganda, a propaganda desse disco com essa música como chamada de single, ela não aguentava mais ouvir, porque a cada propaganda era o novo disco do Evanescence, vem aí, tá? Eu acho que eu lembro disso. Eu lembro disso, mas eu sinceramente acho que esse é um dos singles mais fortes do Evanescence. Tipo assim, morre inesquecível, né? Nunca mais atingiram o mesmo patamar. Mas essa é muito boa. Eu acho que o outro single, que foi My Heart Is Broken, também muito semelhante às coisas que fizeram antes. Então, assim, gosto de colocar em perspectiva. Porque se a gente for comparar com os álbuns que vieram perto, ele é o terceiro álbum do Evanescence, ele é muito semelhante aos outros, ele não traz nada de muito novo. Eu lembro até que, inclusive, marcou meio que uma saturação do Evanescence na época, assim, que eu era muito fã, mas bateu 2011 e eu já tava tipo, será que? Sabe?
Mas não é um álbum ruim de modo nenhum, especialmente quando colocado em perspectiva com The Bitter Truth, que aí, tipo, agora veio 10 anos depois e a gente já consegue, né, enxergar outras coisas. Apesar deles terem experimentado mais, a gente falou desse álbum também em um dos podcasts anteriores, de melhores álbuns de 2021. Apesar deles terem experimentado mais, trazido novas sonoridades e tal, eu acho que decaiu um pouco a qualidade daí em diante. Mas enfim, né? 10 anos sem lançar nada, a gente também não pode cobrar tanto. Mas é isso. E eu acho incrível, eu acho quase mentira, assim, pensar que a Evanescence só tem 4 álbuns e que o quarto saiu só em 2021, sabe? Porque eles são uma banda tão, sei lá, tipo, eles estão aí sempre. Pra mim, eles são um nome muito forte. É como se eles estivessem em todo lugar o tempo todo, minha vida inteira. Então é muito, muito engraçado. Eles são uma banda, tipo, veterana, mas se a gente fosse comparar pelo número de álbuns, eles são como se fosse uma banda nova, assim, bizarro. Muito bem. Chegou a minha vez, então, Gabriela Marchetti. Pode me apresentar. Apresentarei. Como? Será? Não sei, não estava preparada nesse momento. Eu não sei qual é a sua escolha. Eu não sei qual é a escolha. Sei sim! Ué, ele não sabia vendo, também. Pra quem não tá vendo, o Dani, ele falou que ele ia dar um spoiler, mas as pessoas, nem todo mundo está assistindo a gente. Ele está com uma camiseta enorme do Dream Theater aqui. Enorme? Que, assim, gordo, eu né? acho... Não é isso que eu quis dizer. Não foi isso que eu quis dizer. Em letras enormes. Está escrito em letras enormes o nome do Dream Theater. Consertou bem. E eu acho que essa é a escolha dele. Essa é a sua escolha Muito dele. bem, Gabi. É isso mesmo, né? A Dramatic Turn of Events, né? O disco que eles lançaram em 2011. É o melhor disco da carreira do Dream Theater? Na minha opinião, não. Porém, esse disco ele é muito, eu acho, subjulgado pelas pessoas. Assim, ele é muito desprezado por alguns motivos. 2 motivos principais, eu acho, né? O primeiro é realmente o Dramatic Turn of Events que aconteceu exatamente 1 ano antes do lançamento desse disco, né? Esse disco saiu em setembro de 2011 e em setembro de 2010 teve um evento cataclismático, assim, que foi o fundador da banda, líder da banda. Muito difícil um baterista ser líder da banda, isso acontece no Metallica, acontece em algumas bandas, né? Mas o líder da banda, junto com o Petrucci, né, que é o guitarrista, os 2 fundadores, donos, autores da maioria das composições, decidiu sair. Decidiu seguir a vida, houve uma divergência entre vamos parar para dar uma descansada, não, vamos continuar gravando disco, em turnê, e nessa divergência ele decidiu sair. Claramente, né, Mike Portnoy se arrependeu depois, porque até pediu, né, tem formalização dele pedindo para voltar para a banda, mas aí já era tarde, um evento dramático aconteceu, e esse foi o primeiro disco sem Mike Portnoy na história. E é um disco que apresenta pra gente o novo baterista, Mike Mangini, um monstro, assim, técnico, animal, assim, discussões homéricas na internet, se ele toca mais ou menos que o Portnoy, que não vem ao caso, mas, sem dúvida, uma perda grande pra banda, porque uma liderança que foi embora, e o que aconteceria, né, com o Dream Theater sem Mike Portnoy. Então, acho que esse é um evento que fez muita gente nem querer ouvir direito o disco. Ouvir o disco e falar... sei lá, mais do mesmo, não sei o que, e não prestou atenção muito nas músicas. O segundo evento é o fato de que Dream Theater não é uma banda facilmente palatável, né? Você tem que estar disposto a entender as músicas, a ouvir as músicas. As músicas têm 11 minutos, 10 minutos, aí tem até umas curtinhas nesse disco, tem 2 de 6 minutos e uma de 3. Legal. As outras, assim, se você comparar com o Iron Maiden, que até teve toda essa polêmica, essas músicas são muito longas, né? O Senjutsu desse ano, esse disco é parecido com o Senjutsu, assim, se você for ver em tamanho, né? Não é nada tão mais longo. Mas as músicas são complexas, né? As músicas do Dream Theater é um metal progressivo, cheio de partes, cheio de riff, cheio de mudança de tempo. Não é uma coisa que você ouve uma vez e fala, entendi, né? Tem aqueles refrões comerciais, chiclete, que grudam. E acho que a partir de 2011 começou essa época de muito lançamento, muita música streamando, e as pessoas não têm tempo, não têm paciência mais de sentar e, sabe, apreciar um disco com a calma. Então acho que esses 2 eventos depõem muito contra esse disco. Dito isso, é um disco muito bom. Quem tiver saco de pegar e ouvir ele agora, vai gostar. Quem gosta de Dream Theater. Esse disco, ele é uma retomada
dos 2 melhores discos do Dream Theater. Ele vai na onda do Images and Words e vai na onda do Scenes from a Memory. Os 2 clássicos do Dream Theater. Ele é tão bom quanto? Não, na minha opinião, não é. Mas ele vai nessa onda, as músicas são parecidas. Ele abre com On the Backs of Angels, que foi single, e que é uma música sensacional, um hino. Se ela tivesse, né, sido lançada em qualquer um desses discos clássicos do Dream Theater, seria um ponto alto. Ninguém falaria, porra, tem essa música que é um filler. Se ela tivesse no Images and Words, se ela tivesse no Scenes from a Memory, todo mundo ia ter adorado. Todas as composições têm a mão do Petrucci, né? Ele compôs todas as letras e praticamente todas as todas as músicas, a maioria delas com o John Mayang e com o Jordan Rudess, a liderança, né? O trio da banda. A banda tem a formação tradicional com a mudança do Mike Mangini no lugar do Portnoy, mas tem o Jordan Rudess, tem o John Mayang, tem o James Labrie nos vocais, o Petrucci na guitarra e o Mangini na bateria. E tem músicas muito legais. Tem uma música que chama Outcry. Eu nunca ouvi ninguém falar muito dessa música, mas é um hino, assim, é um épico, assim, espetacular. Tem refrão legal, tem refrão melodioso, como é clássico do Dream Theater, tem mudança de tempo. Uma música muito bacana. E tem músicas que lembraram pra mim um pouco essa época do Images and Words. Não sei se quem conhece bem o disco lembra que tem umas músicas lentas, né? Quase que não são bem baladas, mas são umas músicas lentas super bonitas no Images and Words, tipo Another Day, ou como é que chama aquela outra? Wait for Sleep, né? Que são músicas lindas, assim. E aqui tem 3 músicas assim. Tem 3 músicas que são relativamente curtas, que são lentas, são muito melodiosas. Tem Beneath the Surface, tem Far From Heaven e tem This Is the Life. São muito bonitas. Enfim, é um disco que eu acho que vale muito a pena as pessoas darem uma chance, darem uma ouvida com calma. Eu acho que fizeram um trabalho muito legal. Fui no show, né, dessa turnê, aqui é onde eu comprei essa camiseta que eu estou usando e mostrando aqui no YouTube, né, que é a capa do disco. Muito bonita a capa do disco também. O Dream Theater sempre impecável, assim, na produção. Eu acho que é muito legal. E claro, de novo, né, tipo, eu queria, né, uma música de 3 minutos com um refrão que gruda e tal. Não é Dream Theater que você tem que procurar, assim como não é Pink Floyd, assim como não são muitas outras bandas que elas são mais difíceis de ouvir, você tem que ouvir num momento, tem que pôr um pouco de energia do seu lado também para curtir o disco, né? Não adianta só sentar e falar, venha a mim, grude na minha cabeça. Não vai ser esse o caso do Dream Theater. Tem que dar realmente uma chance. E tem que ter tempo, né? Tem que ter tempo. Nos dias de hoje tá difícil. Muito bem falado. Quantas horas tem o álbum do Dream Theater? olha a maldade. 1h17. 3 minutos a menos que o Senjutsu. Eu comecei a ouvir em 2011 e tá terminando agora. 1h17. É menor que o Senjutsu. É menor que o Senjutsu. Não, mas pelo menos eles souberam dosar no número de faixas, então, né? São de 3 minutos é um dedilhadozinho em introdução da muda. É um interlúdiozinho. Não, brincadeira. A gente faz essas brincadeiras com o Dream Theater, mas é sem dúvida uma banda do metal progressivo, sem dúvida uma das mais importantes, né? Eu, particularmente, não sou muito fã, mas eu adoro bandas de progressivo. Rush, por exemplo, é uma das minhas bandas favoritas. E estão mais ou menos na mesma caixa, né? Não, e a gente citou, né, a entrevista que a gente fez com o Joey Belladonna. Acho que vale a pena citar o Petrucci também, né, porque eu tive chance de entrevistar 2 vezes, uma vez com o Nando por telefone, estávamos nós 2 juntos, ligamos para ele foi super legal, e a outra ao vivo, né, no camarim do Espaço das Américas, para a turnê desse penúltimo disco deles, que era aquele disco que eles tocavam na íntegra, como se fosse um teatro, né, com cadeira, todo mundo sentado, e tinha representação com atores e tal, super legal também. E ele também foi muito simpático, assim. Então, é uma banda que tá no coração, assim. Eu gosto muito. Acho legal. Eu lembro do Dream Theater, quando eles surgiram, a gente gostava muito de uma banda que chamava Fates Warning, que também era uma banda super progressiva, metal progressivo, que surgiu bem antes do Dream Theater, né? Tinha Jim Matthew, que é o guitarrista, que é um guitarrista genial.
E o Dream Theater veio que meio que era bem influenciado pelo Fates Warning. A gente achava na época que eles copiavam e tal, e depois o Fates Warning meio que foi sumindo e o Dream Theater foi crescendo, né? Mas eu lembro sempre do Fates Warning quando a gente fala de Dream Theater. Não, é verdade. Quando surgiu o Dream Theater, eu falava, porque antes do Images and Words, né, o disco anterior, foi o primeiro que eu conheci, eu falava assim, é tipo um Fates Warning piorzinho, vai sumir logo. Tava errado, né? Quem sumiu foi Fates Warning. Mas lançaram no ano passado um disco, né? Lançaram, e bons até. Então é isso, escolham o que fazer no seu fim de semana. Maratonar os 3 filmes de Senhor dos Anéis, ou ouvir um áudio não, um áudio pode ser também. Vocês são um muito álbum do Dream Theater. Muito maldosos, 1h17, menos que o Senjutsu, volto a repetir. Não, tem que ter tempo pra pessoa conseguir digerir, ela tem que ouvir pelo menos umas 3 Aí vezes. sim, boa. Tem que ter muita paciência. Eu não sou cult o suficiente pra isso. Eu não sou pra cult. entender Dream Theater, eu já desisti. Vou esperar a sua avaliação segunda-feira, Gabi, depois de você ter passado o fim de semana. Eu sou Aproveita muito que você tem uma Gen Z. semana, Gabi. É verdade, né? Vai dar o tempo exato. Se começar agora, talvez eu termine Dá tempo. o próximo podcast. Mas a minha eu dica sou muito Gen é Z I Am pra Hell. isso. I Am Hell, do Into the Locust. Tem só Essa é 7 melhor. minutos. Ouça Só essa 7, música, melhor. maravilhosa. Não é a melhor do Machine Head, mas vale a pena. Nando, eu pensei que você ia trazer o Lulu como lançamento de 2011. É 2011, Lulu? É 2011. Olha, eu gosto muito de Metallica e gosto muito do Lou Reed, mas os dois juntos não deu muito certo, não. Tem Esse disco Você acha? passagens ali, momentos ali. Recentemente eu falei, eu vou dar uma chance. Eu vou ouvir de novo. Puta, não dá, é muito ruim. Nossa, não dá. Ele já começa errado pela capa. É bem feia. É muito feia. Ela é muito feia. Mas e o nome? É tudo errado. É tudo errado. Pra compensar, eles lançaram um EP. O Metallica lançou um EP em 2011 chamado Beyond Magnetic, que são algumas músicas que não entraram no Death Magnetic e são muito legais. Eu adoro o Death Magnetic, adoro tudo que eles fizeram. O Beyond Magnetic é meio sobra de estúdio, mas eu gosto muito dos dois. E gosto muito do Metallica desde que o Trujillo entrou também. Tem muita gente que critica ele, eu gosto muito. Acho que ele trouxe um sangue novo aí pra banda, fez os caras voltarem a se dar bem. É um cara que parece que ser muito gente boa e acho que deixa o clima ali mais leve também. E Gabi e Érica, vocês viram? Passou o episódio inteiro e eu não falei de Iron Maiden, que em 2011 lançou From Fear to Eternity, uma coletânea sensacional de todas as melhores músicas, desde o Fear of the Dark até, se eu não me engano, até acho que o Final Frontier, que era de 2010. From Fear to Coletânea Eternity não do Iron conta. Maiden. Por isso que eu não falei. Não Por isso que eu não conta. falei, não falei de Iron Maiden. Você não falou nada de... Não falei de Iron Maiden não falei de Iron Maiden nesse episódio. Tava se segurando. Mentira! Você começou o Acabou episódio de falar. falando, vou fazer Acabou de falar. tal qual o Bruce Dickinson quando ele foi E se- mencionou os primeiros 2 minutos de programa. E citou Senjutsu 500 vezes. Fala 300 vezes sem consegue. Certo, Daniel. Não foi hoje. Não foi hoje. O disco é mais curto que o Senjutsu, hein? A cerveja tava gelada, hein? Estamos a 0 dias sem Daniel falar de Iron Maiden. Nosso recorde é de 0 dias. É jutsu isso, quer dizer, justo. Muito Ai, bem. meu Deus. Vamos encerrar, tá na hora. Vamos encerrar. Depois dessa, fecha aí. Nos vemos daqui a 2 semanas, pessoal. 2 Sim. semanas. Não esqueçam Vocês de podem ver eu assinar, e né? a Erika. Vocês podem ver eu e a Erika no Mad Sound se vocês estiverem com saudades. O Nando e o Daniel não apareceram por lá ainda. Ainda. Estamos esperando o convite. É que eu tava pronto. ocupado ouvindo o disco do Dream Theater, não sobrou tempo pra... Então tá bom, pessoal. Justo. Muito bem, nos vemos daqui a 2 semanas no Wikimetal ou daqui a 1 semana no Mad Sound. Tchau. Sim. Tchau! E eu acho que é um dos mais fortes, assim. Ele chama Holding On to Better Left to Free. Falei errado. Vou falar de novo. A gente consegue editar isso? Ai, você não vai nem passar em uma introdução, assim? Fazer um... Como assim? Tem que falar do nada, assim? Dani, você tá no mudo ainda. Esse negócio Você tá do se microfone. auto-sabotando hoje.
Ele tá demais. Esse lance da estrela, né? Eu quero aqui alguma introdução, né? Oh, meu Deus do céu, não, nada a ver, nada a ver. Sem me apresentar, não vou ficar falando. Depois, né, de Nando Machado. Você quer que você faça entrevista? Não sei, não sei. Então eu me apresento. Parou de gravar? Foi... Ainda não parei, mas pararei. Ele tá esperando um blooper. Tá esperando bloopers. Ele está com uma camiseta enorme do Dream Theater aqui. Enorme. Que, assim, gordo, eu né? acho... Não é isso que eu quis dizer. Não foi isso que eu quis dizer. Não foi isso que eu quis dizer. 0 dias sem Daniel falar de Iron Maiden. Nosso recorde é de 0 dias. É jutsu isso, quer dizer, justo. Muito Ai, bem. meu Deus. Parou de gravar? Foi...